vai ficar, né, depois eu penso no assunto", aí depois eu parei, caiu a ficha e disse: "Gente, o que que eu vou falar? Um monte de mulher, eu comercial, marketing, nessa minha agonia de vida, falando com o corretor o tempo todo, eu já falo neurociência para resultado, para corretor, para". Veio aquele insight, saúde mental, um ato de amor próprio. Por quê? Isso foi, um pouquinho da minha jornada nesses últimos 3, 4 anos, onde eu conheci, através de uma não digo consultoria, uma mentoria, a neuroplasticidade. Como eu sou muito razão, eu disse: "Eu tenho que entender o que é isso". E aí eu entrei na jornada da neurociência. E o cérebro é não tem contra-argumentação, não tem é uma teoria, não existe teoria na verdade, ele é nosso órgão e ele é que conduz tudo, tanto que a Nayana falou, é mental, né. E o que a gente pensa, acontece, o que a gente imagina se realiza, inclusive as coisas ruins. E aí tem uma coisa, vou tentar ser rápida, se eu for rápida demais, perdão, porque eu juro que eu vi meia hora, aí eu depois depois eu hoje de manhã eu estava olhando os slides, eu disse: "Eita, eu vou ter que diminuir isso aqui, porque tá". Sabe quando você vai se empolgando? Mas vamos lá. Então, prazer, Ivna Moraes, eu estou hoje diretora da Mota Machado, comercial, marketing, incorporação e sucesso do cliente. Então, como todas nós mulheres, cada hora você está, né, num papel diferente, uma hora eu estou falando de concepção de produto, daqui a pouco eu estou falando de marketing, daqui a pouco aí tem horas que eu paro e digo: "Gente, o que que é isso, né?". Mas é essa dinâmica, e aí foi nessa profundidade que eu montei essa apresentação. Então hoje o foco é você. O foco é a sua mente, o seu corpo, a sua história, todos os momentos que a gente precisa. E foi através um pouquinho da inspiração que eu tive na minha vida, eh, que eu trouxe esse assunto. Então eu começo uma reflexão, o que trouxe você até aqui? Mas, vamos lá, sem saúde mental, a mulher até funciona, todos nós, homens, mulheres, mas a gente funciona em modo de sobrevivência. Porque é normal, tá, o cérebro é isso. Ele tá, ativo o tempo todo, não querendo gastar energia, mas querendo que a gente sobreviva. 90% dos nossos pensamentos são inconscientes. A gente faz a mesma coisa todos os dias e sem perceber. Isso é normal, tá tudo certo, não tem nada de errado. É o maior órgão, é o que usa mais energia do corpo e é o que menos quer trabalhar. E quando a gente se pega no automático, o tempo passa. E o automático é a morte em lentidão, porque a vida passa e as coisas acontecem e já foi. Então hoje eu quero só provocar aqui rapidinho, a gente trocar culpa por consciência, trocar autocobrança por presença, trocar medo por escolha consciente e trocar o automático por direção. Afinal de contas, o cérebro aprende o que a gente repete, por isso o nosso automático é repetição. Nosso corpo registra o que a gente sente. E vocês vão ver que o nosso corpo é uma farmácia. Quando eu vi essa teoria, eu digo: é isso que eu preciso levar". Só que na vertente comercial, aí é outra situação. A nossa mente protege até quando limita a gente. É limitação. E a nossa cura começa quando a gente percebe tudo isso. E o amor próprio não é um destino, é onde você quer chegar, mas a prática diária de honrar quem é você. Nós temos dentro de nós, eh cada uma, o seu íntimo, que você ainda não descobriu. Eu falo isso por experiência própria, gente, tudo que eu tô falando aqui, eu vivi, não é teoria, tanto que eu trabalho numa área totalmente diferente do que eu tô falando. Mas, quando a gente começa a ter essa prática diária, esse autoconhecimento, essa observação, você começa a perceber o que faz sentido.
E aí você começa a dizer: "Essa sou eu", porque o que você é diferente do que você imagina ser. Aí eu vou trazer um exemplo, muita gente pergunta assim: "Quem é você?". Vamos lá, quando só não precisa ninguém responder, só na mente. Quando alguém vira pra você e diz assim: "Quem é você?". Aí você diz: "Ah, eu sou tal coisa". Não, você é uma pessoa que tem medo, é a primeira coisa, é normal. Você é uma pessoa ansiosa, você é uma pessoa feliz, em paz, isso é você, é o íntimo, não é o pra fora, é o pra dentro. E aí, hoje a gente está aqui para fazer essa compreensão, trazer esse protagonismo e essa evolução. E a neurociência é isso. A neurociência básica eu estudo, é uma base pós, não tem nada a ver, não sou médica, nada a ver, minha formação é administração, marketing, com neuromarketing, um negócio bem aleatório. Mas a neurociência, ela estuda o pensamento, a emoção, as nossas reações e a forma como a gente percebe o mundo, de uma forma bem racional. Eu falei, eu sou extremamente 1 mais 1 é 2 e acabou. Sou daquela assim que preciso ver para ter certeza. Ela observa como o cérebro processa a emoção, a ameaça, a memória, como o corpo pratica isso, como a repetição molda o pensamento e o comportamento e como os hábitos emocionais podem ser desprendidos. E aí eu trago o primeiro mito. O cérebro ele não é fixo. Ele é totalmente plástico. E aí ele é formado por ondas. Alfa, beta, beta, teta. Quando a gente é criancinha, a gente está em onda teta, que é a onda mais fácil, a mais tranquila. E tudo se aprende. Aí tem um detalhe, à medida que a gente vai crescendo, na adolescência, a gente começa a ter as nossas crenças limitantes. De coisas que a gente escuta, que a gente vive, a gente começa a se travar. E aí, o cérebro entra, não vou entrar tanto em detalhe aqui, mas só para vocês entenderem, ele entra em uma onda beta, ele se trava. E esse travamento é que é o nosso automático, era nisso que eu queria chegar. Mas todo ele pode atuar nas 3 ondas. Então a gente pode sim ser flexível. Ele é altamente dinâmico. E a neuroplasticidade é isso. A neuroplasticidade é essa capacidade de mudança através de pequenos atos diários. E isso é tão profundo quando a gente começa a praticar, que o resultado que vem depois ao longo do tempo não é simples, não é fácil, é incrível. E o mais bacana, independente de idade, não tem limitação de idade. Nosso cérebro muda de acordo com aquilo que a gente é, com o que a gente pratica, com o que a gente sente e o que a gente reforça. Ele é através de repetição. Como? Com uma ação consciente, e isso aí é o início que exige toda mudança, porque a gente precisa se auto-observar. E isso, às vezes, é chato. Eu confesso que mesmo depois de tempo praticando e tudo, tem horas que eu digo: "Eu ligo meu automático mesmo e acabou". Tem horas que eu preciso do meu automático e deixo ele agir, até que uma hora eu digo: "Para". A gente precisa dessa repetição para poder começar a voltar a ter hábitos diferentes. Eu tenho certeza que todo mundo acorda do mesmo jeito todo dia, faz as mesmas coisas. Eu sou rotineiríssima, eu não nego não. Adoro minha rotina, adoro acordar. Eu acordo 3h30 da manhã, gente. É a louca, é. A Nayara falou: "Sou a louca de acordar cedo". Eu acordo 3h30 da manhã, porque eu preciso de 1 hora para mim, e essa é a minha hora. De 3h30 às 4h30 da manhã, é o meu horário. Ninguém tira isso de mim. Aí eu não atrapalho nada nem ninguém, né, porque tá todo mundo dormindo, então não vai ter problema nenhum. 5h eu tô na academia, sagradamente. Às vezes antes, né, que aí agora consigo chegar às vezes 5h45, 5h20, e aí começa meu dia. Às vezes às 9h eu digo: "Meu Deus, quanta coisa eu já fiz". Porque aí eu já acordei, já fiz minha rotina diária,
já fiz todos os meus exercícios, já estou pronta, estou indo trabalhar, já também 20h30 já estou acabando, né. Cabeça é, 20h30 a cabeça não funciona mais. Tem horas que eu digo assim: "Não, não, 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 hoje não entra mais nada, só amanhã". É, 9h30 tá bom. É, o cérebro está aprendendo o tempo todo. Quando a gente se expõe, quando a gente evita e quando a gente se cala. Quando a gente se expõe, como a Lídia falou, né, esse networking é uma exposição para quem tem limitação, quem tem timidez, gente, é uma luta, não é fácil não. Mas isso aqui é tão bom, é tão engrandecedor, quando a gente evita também. Quando a gente tem um hábito e sabe que aquele hábito é uma mania, e você diz assim: "Eu vou parar com essa mania". Você começa a observar aquela mania, você consegue parar, você cresce. É incrível. Eu tinha uma mania muito grande, observei, consegui parar, e hoje quando eu tento voltar para ela, porque o cérebro sempre volta, tá, ele sempre tenta ficar voltando para o passado, porque por incrível que pareça, a gente está vivendo hoje, pensando no passado e no futuro, mas a gente não vive o hoje. A gente está sempre assim, ou lá na frente ou lá atrás. O passado são as nossas crenças limitantes, os nossos medos, e o futuro é a nossa ansiedade. E aí, eh, deixa eu passar aqui que eu já vou falando. O nosso sistema nervoso, ele está sempre aprendendo. Onde você coloca a sua atenção, a energia flui. Ui. E aí o cérebro é esse nosso maestro, né, que eu já fui adiantando muito. Ele rege em complexa orquestra o nosso corpo humano. E a transformação ela não é mágica, ela é literalmente, por experiência própria, biologia aplicada. Isso é mudança. E a mudança, gente, não é motivação, não é: "Ai, tô feliz hoje, tô", não é. Não é você ficar, eh com pensamentos o tempo todo positivo, não. São mudanças devagar, todo dia, de pouquinho em pouquinho. Com o tempo, esse pouquinho em pouquinho se transforma. É aquele velho 1%. Tem um livro, né, que fala do 1% todos os dias. E o amor próprio é praticar a autocompaixão, liberar substâncias químicas poderosas que acalmam o nosso sistema nervoso. Afinal de contas, a gente é uma farmácia interna. Farmácia para o bem e farmácia para o mal. Como? Dopamina. A dopamina é a mais conhecida, né, ela é o gás, é aquela que dá para ação. Tem a ocitocina, não vou entrar em detalhes aqui, mas só para chegar no ponto que eu quero, que é o principal. É o hormônio do amor, ela atua diretamente em acolher as emoções. Nós mulheres somos ocitocina ao máximo. A liberação de ocitocina nossa é muito grande. Por isso que a mulher é tão sentimento, é tão amor, é tão apego. A serotonina, que é a química da felicidade. E a endorfina, que é a química da euforia. Mas, esse daqui que é o ponto que eu queria chegar. O corpo, ele se torna dependente das substâncias químicas geradas pelas emoções negativas. Por incrível que pareça. Os pensamentos ruminantes que a gente tem, 80% dos nossos pensamentos são ruminantes. E o pensamento ruminante é aquele que fica ali, você fica revivendo uma história, você fica criando cenário, você fica imaginando ou até lembrando de uma situação que fez mal. Sabe por quê? Porque o pensamento negativo, ele se inicia com o pensamento focado na dor, né. E aí essa dor gera estresse ou ansiedade. Isso é o nível alto de serotonina. Isso gera uma química negativa, e aí inunda o corpo. E o nosso corpo é tão automático, que ele fica pensando nisso o tempo todo, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Só que ele quer mais através do quê? Do pensamento negativo. Por isso que a gente fica nesse automático. E aí o corpo fica viciado nessa sensação. Ele fica induzindo esse pensamento a ruminar, a reiniciar.
E quando eu descobri isso aqui, né, quando eu vi essa teoria, foi o que eu falei no início, isso é isso que a gente tem que entender, é isso que a gente tem que passar. Porque não é estar dizendo que eu estou feliz, não é estar dizendo que está tudo bem, é entender quais são os meus pensamentos negativos, quais são as minhas dores, quais são as minhas os meus limites, porque isso vem da infância, vem da adolescência. E aí, gente, a ira fica familiar, a ansiedade vira uma lente, a culpa vira identidade e a tristeza parece uma verdade absoluta. E a gente nem percebe, porque a gente vive no automático. Então vamos quebrar o ciclo, entrando aqui na rota final. Como é que a gente faz para quebrar esse ciclo? E aí ter esse autocuidado, esse ato de amor próprio, que é o grande final que eu quero deixar para vocês. Primeiro, atenção, identificar o pensamento, é a primeira coisa. Achar que vai sair do nada não é não, vocês precisam parar um pouquinho e pensar. E aí vai de cada um. Eu tenho minha prática da gratidão através da escrita, tem gente que é com meditação, eu confesso que meditação para mim ainda não funciona, eu tento, eu juro que eu tento. Eu vou conseguir, um dia eu vou conseguir, mas é difícil. Depois que você identificar o pensamento, você tem que quebrar a sequência. O que é? Percebeu que está com aquele pensamento? Opa, voltou. Espera aí, como é que eu faço para mudar? Cada um vai ter seu jeito, tá? Cada um vai ter o seu. Não existe uma receita de bolo que vai dar para todo mundo, não. O importante é identificar. E aí, com isso, injetar uma situação positiva, uma química positiva. Tem uma teoria, depois que eu comecei a praticar, e é muito verdade. Primeira coisa que a gente faz quando acorda é pegar no celular. Gente, isso é acabar com o dia. Acabar literalmente com o dia. Porque você recebe ondas, primeiro, né, de luz, que já impacta diretamente na produção de hormônio, e depois que você é impactado por notícia. Aí dá o quê? O sentimento. Aí pronto, acabou o dia. Como é que a gente faz? Qual foi eu pratiquei, deu certo. Eu só pego no telefone 1 hora depois que eu acordo. Enquanto isso eu vou, faço minha prática da gratidão, faço minhas orações, vou fazer meu pré-treino, vou ter meu momento, é minha hora. Depois de 1 hora, é que eu vou pegar no telefone, mas eu também para eu ver o que está acontecendo no mundo, eu só quero ver depois, assim, de muito tempo. Isso faz uma diferença enorme. E é inconsciente, é aquilo assim: "Eita, deixa eu pego o telefone", acabou. E aí, mudar incomoda. Por quê? Exige energia, como eu falei, o cérebro puxa muita energia. O corpo estranha a calma depois de muita tensão, porque o cérebro está todo tempo querendo o quê? Que a gente sobreviva, ele fica em modo automático. A gente tem aqui dentro um negocinho assim que chama amígdala, a amígdala fica o nosso radar de perigo, ele está todo o tempo ligado. O cérebro prefere previsão, zona de conforto. A gente quer zona de conforto, a gente quer previsão. Quem quer sair da zona de conforto? Quem quer mudar? Como a amiga falou que saiu da CLT e foi isso é uma zona sair de uma zona de conforto gigantesca. E crescer dói, antes da gente se libertar. Então, primeiro de tudo, os seus pensamentos são as receitas para a sua farmácia interna. Sejam eles positivos, sejam eles negativos. Você não é o seu padrão automático. Por isso que eu falei que cada um, dentro de cada uma de vocês, tem o seu eu. E vocês só vão descobrir com o tempo. E é normal. É a maturidade, é uma coisa que você fica no fundo querendo fazer e às vezes não consegue e se liberta, enfim. Mas nós temos várias caixinhas e a gente tem também uma caixinha que a gente ainda não achou, mas a gente acha, se quiser. Eu vou passar a questão das crenças limitantes, que eu já falei, para a gente poder já ir para o final, que são os exercícios. Ah, isso aqui só para contextualizar. Toda vida que vocês pensarem, eu não consigo, pensem assim, é porque eu não consigo ou eu não quero? Eu não consigo é fácil. É muito fácil para o cérebro responder: "Eu não consigo", né, é porque ele não quer fazer, a gente não quer fazer. E a partir do momento que a gente troca, a gente começa a perceber que eu falo: "Eu não consigo", é porque eu não quero, aí a gente diz: eu vou fazer sim. Eu vou sair dessa zona de conforto".
E o centro é isso, tratar-se com a mesma gentileza que a gente trataria uma melhor amiga. Porque a gente se cobra tanto como mulher, a gente exerce tantos papéis. Eu não tenho filhos, mas para quem tem, né? Marido, filho, trabalho, se cuidar, eu tô falando só 4, imagina todo o resto do dia a dia. Crenças são apenas softwares antigos e software se atualiza. Então, você pode dar o que não tem. Você não pode dar o que não tem, desculpa. Quais são os 4 pilares do autocuidado? É o físico, o mental, o emocional e o espiritual. É isso aqui. Como é que a gente faz? Primeiro, ouvir os sinais do corpo. Cansaço excessivo, dores musculares, tensões. Eu tenho uma tendinite no quadril há 4 anos. E ela foi total emocional. E ela completou 4 anos comigo. Eu tenho certeza que um dia ela sai de mim. Insônia. Eu já estou acostumada, gente. O corpo já, 3h30 o olho abre assim, tum, sem despertador. Não é insônia. É o corpo se acostumando. Pra vocês terem ideia, não foi fácil, tá? Só pra eu comecei com 5, depois eu fui pra 4h45, depois eu fui pra 4, me foi devagarzinho. Se você sair de um horário que você pra ir para o extremo, você não consegue não. E aí, até o corpo se adaptar, leva um tempo. E a ação? Respeite e tire um tempo pra si. "Ah, mas eu não consigo". Consegue. Eu acordo 3h30. Não tô falando pra acordarem não, tá? Mas consegue. Saber dizer não é muito importante. Nós mulheres temos essa dificuldade grande, e eu escuto isso muito. Eu tenho mulheres na minha equipe, muitas, e o que eu mais escuto é: "Como é que tu consegue dizer não? Como é que tu consegue ter essa dureza?". Porque lidar com homem no dia a dia, a gente sabe que não é fácil, principalmente quem atua diretamente como a Nayara, com as lideranças. O cérebro precisa de ócio para processar informações e ser criativo. A gente precisa desse tempo para si. E aí os rituais? Tomar um café, ler uma página de um livro. Essa história de ler uma página de um livro, eu botei uma meta. Eu vou ler um livro por mês. Eu já estou indo para o 5º livro. E a gente já está no 3º mês. E é pouquinho, tá? Nesse horário, nessa minha madrugada, eu leio aqui um capítulo, pronto, no instante, vai. Fazer uma caminhada de 15 minutos ao ar livre. Exercício, gente, é uma coisa que eu não abro mão na minha vida. É o meu ato de amor próprio. Não é pelo corpo, não é para emagrecer, é porque isso ajuda a minha cabeça o dia inteiro. E quando eu não faço, meu dia fica assim, péssimo. Fica lento, fica. Então, assim, é uma coisa que é inegociável comigo e com qualquer pessoa que esteja comigo. Principalmente comigo. Eu não abro mão. Não existe preguiça, não existe aquele dia ali, até postou: "Hoje foi o dia que eu não queria vir". Esse dia não existe comigo. Pode estar chovendo, pode estar o que for. E ter um momento dedicado para cuidar de si, da sua pele. Aí eu vou para os exercícios aqui, para a gente passar. Primeiro, escrita. Por que a escrita? Porque ela estimula o cérebro. E você imagina, gente, é escrever à mão, papel, caneta. Eu tinha esquecido como era escrever. Hoje eu não abro mão, pelo menos 10 minutos do meu dia eu passo escrevendo. Isso exercita o cérebro dos 2 lados. Não é digitar, tá? Depois, comece escrevendo 3 coisas que você é grata. Todas as noites ou toda manhã. Eu comecei de noite, aí eu vi que não funcionou, aí eu fui para de manhã. Aí de manhã funciona para mim perfeitamente. Isso faz o quê? Treina o cérebro a buscar o positivo, porque a gratidão libera uma sensação de paz, e isso transforma o dia. Depois, de um lado de uma folha, você escreve quais são as suas crenças limitantes. Isso como é que você pode descobrir? Você pode hoje eu estava vendo uma prática que era, você pode pegar 10 minutos e só escrever. Escreve tudo que vem na cabeça, sem parar, sem parar.
E sem ordem, tá? Sem raciocínio, sem nada. Só vai escrevendo, escrevendo. Depois você para e lê o que você escreveu. Observa quais foram as palavras, o que que veio. Deixa o automático agir. Dali você começa a perceber algumas coisas. Ou então você também pode escrever uma carta para o seu passado. Quem você era, agradecendo. Você pode escrever uma carta para o seu futuro, quem você quer ser. Existem várias formas. Lembrar que estou ansiosa é diferente de sou ansiosa. Nomear separa estado de identidade. Estado é como nós estamos agora, identidade é quem nós somos. E a linguagem reorganiza essa nossa experiência. A técnica da respiração. Respirar durante contando até 4, segura contando até 4, expira contando até 4. Também controla as emoções e faz a gente se perceber. Depois, escreva para a mulher que você quer ser daqui a um ano. E aí, o que é que você diria para ela? Como ela se sente após todas as conquistas que conseguiu desse ano? Escolha afirmações que ressoem como a sua verdade. E através disso você fica, eu sou capaz, eu sou digna do amor. Comece a acreditar que o nosso problema é esse, a gente não acredita no que a gente é, no que a gente faz. Então, faça seu plano de ação e dê o check. Esse check é muito importante. Quando cada check que você dá, você diz assim, consegui, consegui, consegui. O livro que eu falei, eu achava que eu não ia conseguir. Porque você perde o hábito. Mas, quando eu já estou indo para o meu 5º livro, agora eu peguei gás e vontade. Então, confiança vem de toda essa ação. Hoje a gente falou sobre neuroplasticidade, que é minha grande base, minha jornada hoje, levar para o mercado imobiliário, o quão a gente pode mudar. Não, e aqui eu estou falando como pessoa, mas isso traz resultados positivos para a vida como um todo. Falei da farmácia interna, das nossas crenças e desse nosso autocuidado, por experiência própria. Aqui não é uma história sem vivência. Nos meus últimos 2 anos, eu cheguei a perder 14 quilos. E eu olho hoje uma foto minha do passado, e eu tenho certeza que aquela pessoa não sou eu. Não sou eu. Eu não me vejo mais. Sabe quando você olha uma pessoa e diz assim: "Não, isso não sou eu". Eu tenho certeza disso. Cuidar da sua mente é o maior ato de amor que você pode ter por si mesma. Então, amor próprio não é discurso bonito. É realmente a gente crescer, a gente evoluir e a gente achar dentro de cada um quem nós somos de verdade. E é isso. Obrigada. Quando eu falei que eram 20 minutos profundos, eu disse, né. Vou sair daqui e vou escrever a minha carta. Hoje tem cartinha. Gente, seguinte, teremos agora 20 minutinhos, tem um coffee break esperando por vocês, uma musiquinha e sessão de fotos para nossa cobertura, claro. Um momento de conexão e a gente volta para o auditório com o nosso próximo painel.